Vamos embora? Prosseguindo aqui nos nossos estudos de direitos sociais aí para sua prova, meu querido. Vamos embora aqui de novo para o slide. Olha só o que aqui nós temos. Nós conversávamos, tá? No bloco passado, sobre a proteção do salário, constituindo-se crime a sua retenção dolosa, e você sabe que nesse caso seria um caso de mandado de injunção, MI, mandado de injunção. Por quê, professor? Porque nesse caso nós não temos ainda norma que regulamente a retenção dolosa. Na falta de lei, tá? Nesse caso, cabe realmente um mandado de injunção. Beleza? Vamos dar prosseguimento então. Olha só o que nós temos ainda aqui. Inciso 11. O inciso 11, ele também é bacana, tá? Inciso 11, ele é também importante. Ele vai tratar da participação dos lucros. Olha só o que é interessante. Participação dos lucros e resultados desvinculado da remuneração. Marca isso, ó. A participação dos lucros, ela é desvinculada da remuneração. E a banca vai chegar para você e vai dizer assim, ó, que o trabalhador tem direito à participação nos lucros vinculada à remuneração. Você já sabe que isso está errado, tá? É desvinculada da remuneração. É desvinculada da remuneração. É a PL, a famosa PL, participação nos lucros. Tem uma questãozinha que recentemente eu encontrei aí numa banca, eu achei muito bacana essa questão, tá? Ela diz assim, ó, participação dos lucros desvinculado da remuneração, mas a banca perguntou assim, ó, em caráter excepcional, é direito do trabalhador urbano e rural, tá? Em caráter excepcional, é direito do trabalhador urbano e rural. Olha só o que o restante do inciso diz, desce aqui comigo, ó. Excepcionalmente, a participação na gestão da empresa, tá? Conforme definido em lei, tá? E excepcionalmente, nós temos também a participação na gestão da empresa, como também direito do trabalhador urbano e rural. Isso aqui é interessante, tá? Então, o trabalhador teria direito à participação nos lucros, mas também teria direito aqui, em caráter excepcional, na gestão da empresa, tá? Falta ainda lei para regulamentar isso direitinho. Nós temos até uma lei complementar, que é a lei complementar número 10.101 de 2000, tá? Mas ainda, enfim, é uma norma de eficácia limitada, ou seja, falta ainda lei regulamentar esse dispositivo, tá? Nós temos ainda o inciso 12, tá? Que vai tratar sobre salário família pago em razão de dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Um outro, agora aqui a gente para um pouquinho, tá? Aqui é interessante, deixa eu só apagar essas informações que eu já tinha riscado, tá? Aqui nós vamos trabalhar com duração normal do trabalho. A duração normal do trabalho, ela é não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Eu queria que você grifasse uma palavrinhazinha aqui, ó, não, tá? Não. Tome cuidado com isso daqui, ó, não, tá? Vou repetir, duração normal. Duração do trabalho normal é não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Tem aqui o banco de horas, né, facultada a compensação de horas e redução de jornada mediante acordo ou até mesmo convenção coletiva de trabalho, tá? Mas olha, por que eu quero que você grife esse não? Destaque esse não. Nós temos aqui uma partículazinha, uma palavrinha negativa, em que a banca pode substituir por uma outra palavra negativa e muda totalmente o sentido. Tome cuidado com isso aqui. A banca vai chegar para você e vai dizer assim, ó, duração normal do trabalho nunca superior a 8 horas diárias. Cuidado, porque se a banca traz essa nunca superior a 8 horas diárias, nós vamos ter um problema aí, porque ela vai extinguir um instituto do direito do trabalho, que é a hora extra. Toma cuidado, tá? Eu posso ou não trabalhar 1 hora mais naquele dia? Posso, nome disso. Hora extra. Posso ou não posso trabalhar 2 horas a mais naquele dia? Posso. O nome disso? Hora extra. Posso ou não posso trabalhar 3 horas a mais naquele dia? Opa, não, porque para minha prova, tá? A hora extra é não superior a
2 horas diárias. Cris, pois eu trabalho 2, 3 horas diárias. Cuidado, tá? Hora extra, aliás, tá? Cuidado com isso, não leva a vida real para a sua prova. Para a sua prova, a duração normal é não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, e a hora extra não pode ser superior a 2 horas, tá? Agora, cuidado. A banca vai chegar para você e vai dizer assim, ó, duração do trabalho normal nunca superior a 8 horas. Isso é errado, está falso, porque nesse caso nós temos a exceção, que seria o da hora extra. Agora, cuidado, viu? Porque, de acordo com o inciso 13, a duração normal do trabalho é não superior a 8 horas diárias, tá? Mas cuidado, porque se eu trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, aí nesse caso a duração seria de 6 horas, tá ok? Desce aqui comigo. Olha só o que nós temos. Nós temos o inciso 14, então, essa previsão também, ó. Duração, tá? Jornada de 6 horas para turnos realizados em turnos ininterruptos de revezamento. Ó, cuidado, tá? Salvo negociação coletiva. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Um detalhe, se for turnos ininterruptos de revezamento, tá? A duração é de 6 horas diárias, salvo negociação coletiva. Pergunta, a Constituição diz, tá? A Constituição diz que essa negociação coletiva, ela vai só diminuir essa carga horária? Não. Ela diz que vai ser só, tá? Vai ser só para o caso de deixa eu ver aqui, vai ser só para aumentar a carga horária? Não, tá? Nesse caso, pode ser para diminuir, como pode ser também para diminuir, como também pode ser para aumentar a carga horária, tá? Pode ser tanto para diminuir como para aumentar aí a carga horária, beleza? Então, ó, a regra é duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. E se for turnos ininterruptos de revezamento, 6 horas, salvo acordo, salvo negociação coletiva. Um detalhe que é interessante também, tá? Observe que nós estamos trabalhando aqui com a Constituição, que diz que é não superior a 8 horas diárias, não superior a 44 horas semanais. Ora, o Estatuto do Servidor Público Federal, a Lei 8.112, ela vai dizer que a duração é de não superior a 8 horas, até 8 horas, tá? E também até 40 horas semanais. Isso é possível, professor? Com toda certeza. Um detalhe que é interessante na relação de trabalho, tá? No direito do trabalho, é porque quando eu falo em direito do trabalho, nós temos 3 princípios importantíssimos que norteiam as relações de trabalho. Vamos fazer essa anotaçãozinha comigo? Me veio em mente agora isso, acho que seria interessante. Vou colocar na tela em branco, tá? Olha só. Nós temos alguns princípios, tá, que norteiam as relações de trabalho, que norteiam o direito do trabalho, tá? Princípios norteadores, tá? Princípios norteadores do direito do trabalho. Eu tenho o primeiro, tá? Eu tenho o princípio do indúbio pro operarium, tá? É quase que o indúbio pro réu que nós já estudamos, tá? Indúbio pro operarium. Indúbio pro operarium, que é bem parecido com o indúbio pro réu. Lembra do indúbio pro réu? Na dúvida vai prevalecer o direito do réu, tá? É mais ou menos aqui, ó. Indúbio pro operarium. Na dúvida vai prevalecer o direito da parte hipossuficiente. Tá? Na dúvida vai prevalecer o direito do obreiro, do trabalhador, do operário, tá? Eu tenho também um outro princípio que deve ser destacado aqui. Vem aqui comigo, ó. O princípio, tá? Segundo princípio, o princípio da condição mais benéfica. Claro, mais benéfica para o trabalhador, tá? Condição mais benéfica. E esse terceiro, ele é fantástico. Vou até colocar com outra cor, tá? Que esse daqui sempre é cobrado, tá? Princípio da norma
princípio da norma mais favorável. Favorável, tá? Princípio da norma mais favorável, tá? Princípio da norma mais favorável. Como é esse princípio, Cris, da norma mais favorável? O princípio da norma mais favorável, ela vai dizer assim, ó, diante de duas normas válidas, nós vamos analisar naquele caso concreto qual é a mais favorável para o trabalhador, tá? Diante de duas normas válidas, tá? Nós vamos observar naquele caso concreto qual é a mais favorável para o trabalhador. Eu falei para você que nós temos uma hierarquia normativa, tá? Nós temos realmente uma hierarquia normativa. Desce aqui comigo. Olha só, por exemplo, eu tenho uma hierarquia que é mais ou menos assim. É quase que uma teoria piramidal mesmo, tá? Eu tenho, ó, a Constituição e as outras leis, tá? Eu tenho a Constituição e as outras leis. Se eu for analisar por hierarquia, qual é que vai ter prioridade? A Constituição ou as leis? A Constituição ou outras leis? Se eu for analisar dessa forma, tá, queridos? Eu vou dizer que quem tem prioridade é a Constituição. Só que esquece de hierarquia quando nós falamos em direito do trabalho, tá? Quando nós falamos em direito do trabalho, esquece de hierarquia, porque nós vamos adotar o princípio da norma mais favorável. Como assim, Cris? Desce aqui comigo. Olha só. Se você observar, a Constituição, ela vai me dizer assim, ó, o trabalhador, tá? Ele tem direito a um trabalho normal que é não superior a 8 horas diárias. Deixa eu apagar aqui. A 8 horas diárias e 44 horas semanais. Aí chega o Estatuto do Servidor e diz assim, ó, não, o Estatuto do Servidor diz 8 horas diárias e 40 horas semanais, tá? Até 8 horas diárias, até 40 horas semanais. Eu pergunto, qual dessas duas é a mais benéfica para o trabalhador? A Constituição, no caso para o servidor, né? A Constituição ou a lei específica dele? A lei específica, então ela vai prevalecer com base no princípio da norma mais favorável. Quer ver outro exemplo? A Constituição diz que o pai tem direito a uma licença paternidade, tá? Que o pai, ele tem direito a uma licença paternidade de 5 dias. Aí o Estatuto do Servidor diz assim, não, é 15 dias. Tá? Ou então chega a empresa cidadã e diz que é 20 dias, como foi aprovado recentemente, 20 dias. Tá? Eu pergunto, o que é mais favorável? A lei da empresa cidadã para aquele sujeito ou a Constituição? A lei da empresa cidadã, então vai prevalecer ela. Tá? Cris, a Constituição diz que a licença maternidade é de 120 dias. Tá? É de 120 dias. Mas chega, tá? A lei da empresa cidadão, chega o Estatuto do Servidor e diz, não, a licença maternidade agora é de 180 dias para as servidoras públicas. Qual é que vai prevalecer? O que está na Constituição ou o que está abaixo da Constituição? O que está abaixo da Constituição, porque ela é uma condição mais benéfica, ela é uma lei mais benéfica. Então, esse princípio, tá? Esse princípio, ele é um princípio maravilhoso e norteador das relações de trabalho. O princípio da norma mais favorável para o trabalhador. Princípio da norma mais favorável para o trabalhador. Importantíssimo, por sinal, tá? Vamos dar prosseguimento, então? Volte, então, só lá no outro slide, tá bom? Para a gente dar prosseguimento. Beleza? Volta comigo aqui, tá? Então, nós temos, ó, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultadas a compensação, tá? Nesse caso, facultadas a compensação de horário e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? Mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Perfeito? Deu para pegar direitinho? Beleza. Querido, é o seguinte, ó, nós temos ainda, tá? Nós temos ainda a duração de 6 horas, se for turnos ininterruptos. Esse 15 também é muito bacana. Eu quero que você grife só uma palavrinha, preferencialmente. Eu quero que você grife essa palavrinha. De acordo com a nossa Constituição, olha o que é que nós temos. Nós temos aqui, tá? Nós temos aqui a garantia
do trabalhador de um repouso semanal remunerado, que será, de acordo com a Constituição, preferencialmente aos domingos. Tome cuidado com isso, tá? Porque a banca vai chegar para você e vai dizer assim, que de acordo com a Constituição, o repouso semanal remunerado será aos domingos. Cuidado, a Constituição não disse isso, não. A Constituição disse que o repouso semanal remunerado será preferencialmente aos domingos. Preferencialmente aos domingos, e não que será aos domingos, tá? Se você observar, nós temos inclusive várias situações em que o repouso semanal ele não é nem no domingo, tá? Por exemplo, o cara trabalha no shopping, numa semana folga numa segunda, na outra semana folga numa quarta, na outra numa sexta, tá? Ó, por exemplo, meninas, as minhas futuras PMs aí, tá? Vocês vão lá no salão na segunda-feira? Não, porque via de regra o salão vai estar fechado na segunda-feira, né? Sabe por quê? Porque é o dia do repouso semanal remunerado aí dos cabeleireiros, tá? Pelo menos isso funciona no Ceará. No Ceará, realmente, tá? Eu sou de Fortaleza, né? Em Fortaleza, as minas não vão no salão na segunda-feira. Acredito que aqui em Recife é a mesma coisa, né? Então, perceba, isso pode acontecer? Pode. Só toma cuidado porque nós temos uma orientação, uma OJ, tá? Uma orientação jurisprudencial que diz assim, dentro de um mês, tu teria um direito subjetivo, aí uma expectativa de direito de ter pelo menos um domingo por mês se tu trabalha e tem teu repouso em dias variados, tá? Por exemplo, se tu trabalha como telemarketing, tu trabalha no shopping, aí numa semana tu trabalha e tem a folga na segunda, na outra numa quarta, na outra numa sexta, então na outra tu teria direito aí a um domingo, tá? Mas isso é uma OJ, tá? É uma orientação jurisprudencial. Claro que eu acredito que isso não cai na tua prova, porque fica muito direito do trabalho aqui, tá? Mas para a sua prova, tome cuidado, porque a banca faz uma pegadinha. Ela vai chegar para você e vai dizer assim, ó, que de acordo com a Constituição, o repouso semanal remunerado será aos domingos. Cuidado, porque não foi isso que a Constituição disse. A Constituição disse que o repouso semanal remunerado será preferencialmente aos domingos, tá? Será preferencialmente aos domingos e não somente, exclusivamente aos domingos. Então, grifa comigo aqui, ó. O repouso semanal remunerado será preferencialmente aos domingos e não exclusivamente e não somente aos domingos. Toma cuidado com essa pegadinha aí também. Tranquilo? Vamos para mais uma? Remuneração, isso aqui é a hora extra, tá? O inciso 16 diz que a remuneração do serviço extraordinário, que é a nossa hora extra, tá? Será no mínimo de 50% a hora normal. Eu acho bacana a hora extra, tá? Eu costumo dizer, inclusive, que é um dos direitos que, quando nós conseguimos identificar uma ação trabalhista, é um dos direitos que dá mais dinheiro para o cliente, né? Lá no escritório a gente vem percebendo isso também. Porque, perceba, nós temos aqui a hora extra. Cris, qual é o valor do pagamento da hora extra? Olha, cuidado, porque nós já trabalhamos com percentuais anteriormente. O adicional noturno é de pelo menos 20%, tá? Para o trabalhador urbano e de 25% para o trabalhador rural, tá? E a hora extra é de pelo menos 50%, no mínimo, do valor da hora normal. Por exemplo, se eu trabalho 8 horas diárias, tá? Eu não posso ter até 2 horas extra. Imagina que eu ganhe R$ 100 por hora, tá? Se eu faço uma hora extra, eu tenho direito a R$ 150. 2 horas extras, mais R$ 150, beleza? Ó, porque o percentual é de, no mínimo, 50% em cima do valor real, do valor normal do trabalho, tá? Quando você ouvir esse serviço extraordinário, tá? É o que nós chamamos de hora extra. Vamos marcar isso também? Desce aqui comigo. Olha só, eu tenho também, no inciso 16, a minha garantia do adicional, tá? De hora extra. Tá? É a minha hora extra. Serviço extra, serviço extraordinário, tá? Hora extra ou serviço extraordinário. Beleza? Eu tenho também direito, eu não, né? O trabalhador, tá? Tem direito à hora. Cris, eu não, porque você não é trabalhador? Uma vez me perguntaram isso, tá? Cris, tu trabalha ou tu só é professor? Eu disse, vai se lascar, seu porra. Eu trabalho, né? Cris,
Tu trabalha ou tu só é advogado? Olha só, tá? Né? O que que a gente diz numa hora dessa pra um caba desse? Né? Vá se lascar, seu porra. Né? A vontade é essa. Mas não, como eu sou uma pessoa fina, né? Começando pelas pernas, né? Fina. A gente não diz não, tá? Mas a gente já escuta muito, mas no meu caso é diferente, tá? Eu trabalho, eu sou autônomo, então se eu tirar férias, eu tô fudido, porque eu não ganho dinheiro, né? Então tem que trabalhar mesmo, né? Não pode parar não, tá? Não pode parar não. Eu não ganho um salário, né? Eu ganho por produção. Quanto mais eu gravar, quanto mais, né? Então é diferente, porque eu sou autônomo, tá? Eu tenho autonomia profissional. Vamos lá então? Vem aqui comigo, ó. Eu tenho ainda férias, tá? Eu tenho também férias, tá? Gozo de férias anuais. Ah, esse inciso, tá? Ele não traz somente o direito de férias, tá? Ele traz o direito de férias, tá? Remuneradas com pelo menos, olha, 1/3 a mais do salário normal, tá? É férias mais 1/3, tá? Férias mais 1/3, beleza? Férias mais 1/3, tá? Ele vai ganhar o salário de férias, tá? Vai ganhar os seus 30 dias, né? A cada 12 meses trabalhados, ele ganha mais 30 dias de férias. Ah, um detalhe que é bacana aqui, que geralmente o aluno fica perdido, porque é o seguinte. É muito comum, tá? O empregador diz assim, olha, eu vou te dar então 20 dias de férias para descontar aquelas férias que nós já tivemos. Lembra que foi assim, entre o Natal e Ano Novo? Queridos, eu não posso descontar ali, porque ali são férias coletivas. A empresa fechou nesse período. A empresa não funcionou nesse período. Uma coisa são férias coletivas, tá? Outra coisa são férias. A prova, não, aliás, o empregador não pode descontar disso, não. Por exemplo, não, ó, é o seguinte, tá? Lembra que você pegou suas férias, né? Então é o seguinte, são 30 dias? Não, são 20 dias. Porque do dia 23, lembra? Do dia 22, a empresa fechou e só voltou no dia 2. Então a gente teve aqueles 10 dias que a gente vai descontar. Pode descontar? Não pode descontar. Férias coletivas é uma coisa, tuas férias pessoais são outra coisa. Ah, Cris, é porque ele também descontou ali na Semana Santa, que foi feriado, lembra? Não pode descontar em feriados nacionais. Ah, Cris, é porque também na Semana Santa a gente ficou de quinta, sexta, sabe, sem funcionar. Aí ele descontou 2 dias lá das minhas férias. Pode? Férias coletivas não são férias pessoais, não podem ser descontadas. Eu tô vendo a tua cara, tá? Nesse momento assim, porra, Cris, pois aconteceu comigo. Não pode. Isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso é imoral, isso não pode acontecer, tá? Todas as vezes que eu entro com ação trabalho, eu sempre pergunto, trabalhou no feriado? Trabalhei, tá? Descontou nas férias? Foi. Trabalhou, teve férias e foi descontado no Natal e no Ano Novo? Não pode, isso são férias coletivas, você tem direito à sua remuneração por causa disso, tá? Porque perceba, o gozo de férias é anual, as férias pessoais são minhas, 30 dias de férias a cada 12 meses trabalhados. Esse é um direito seu, isso é um direito do trabalhador, que não pode ser compensado ou descontado em férias coletivas, porque a empresa, por si só, ela ficou sem funcionar naquele período. Ali é uma outra situação, ali é uma outra observação. Tá bem? Tranquilo? Vamos aqui comigo então? Olha, inciso 22 então, é o gozo de férias. Férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do salário normal. Aliás, a Constituição não diz, mas deixa eu só te dar uma informaçãozinha bacana. Esse pagamento das férias, tá? Você vai até rir, por isso que não leva para a prova vida real, tá? Mas 1/3 de férias tem que ser pago até 5 dias úteis antes do início do repouso, tá? Antes do início do repouso. Tem que ser pago 5 dias antes do início do repouso. Cris, pois não me pagaram, não, só pagaram depois, porque não tem sentido. Esse adicionalzinho de 1/3 a mais é exatamente para que você possa pagar suas contas e ter uma graninha aí para dar um relax, né? Dar uma curtida, tomar uma cervejinha, pegar um cinema, dar uma relaxada, tá? Então não tem sentido ele ser pago depois das férias, tá? O intuito é que ele seja pago esse 1/3 das férias pelos 5 dias antes do início das férias. Cris, não pagou, tá? Aí sabe o que acontece? Aí nós entramos com uma ação, porque você tem direito agora ao dobro. Olha só que maravilha, tá? Se ele não pagar em dias, o pagamento que não foi feito em dias, ele teria, o empregado tem direito ao dobro, tá bem? Vamos aqui de novo comigo? Vem aqui comigo, ó. Nós temos ainda a licença gestante, licença maternidade, tá? A licença gestante, a licença
maternidade, tá? A licença gestante ou licença maternidade, de acordo com a nossa Constituição, é de 120 dias, tá? 120 dias. A licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, tá? Sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Só toma cuidado porque a gestante ela tem uma instabilidade que nós chamamos de instabilidade relativa, tá? Essa previsão ela está lá na ADCT, lá no artigo 10. A ADCT, para que você entenda o que é, tá? É o ato de disposição constitucional transitório, tá? Ato de disposição constitucional transitório. A ADCT traz uma estabilidade relativa, tá, para a gestante. Ou seja, de acordo com esse artigo, a trabalhadora não poderá ser demitida, tá, arbitrariamente ou sem justa causa, desde o momento em que foi confirmada a sua gravidez até o quinto mês após o parto, tá? Ela tem essa estabilidade que nós chamamos, olha, é estabilidade relativa. Ela não pode ser demitida arbitrariamente ou sem justa causa, tá? Ela tem essa garantia constitucional. Só tome cuidado que essa garantia, tá? Ela é relativa, porque perceba, se a grávida, tá? Se a mulher grávida, tá? Se a gestante ela cometeu um motivo de justa causa, ela pode ser demitida sem os direitos ali referentes, tá? Licença paternidade, temos também, tá? Vem aqui comigo, a licença paternidade nos termos fixados em lei, tá? Embora ainda não tenha sido regulamentada, tá, essa lei da licença paternidade, que isso foi regulamentado sim. Ó, cuidado, tá? O que nós chamamos de regulamentação é do estatuto, que traz 15 dias, e bem recentemente foi aprovada a lei da licença paternidade da empresa cidadã, aquelas empresas que aderirem àquele programa do governo, a empresa cidadã, o pai teria licença de 20 dias, tá? 20 dias. Bem, para minha prova, eu ainda arrisco a ADCT. Lá no artigo 10, parágrafo 1º, ADCT, Ato de Disposição Constitucional Transitória, que traz o prazo de 5 dias, tá? Desce aqui comigo, olha só, o prazo seria de 5 dias, tá? Então eu tenho, ó, a licença maternidade ou licença gestante, que é de 120 dias de acordo com a Constituição, tá? Não esquece da estabilidade relativa, tá? Da estabilidade relativa, que é do conhecimento do momento da confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Ela tem essa estabilidade, ela não pode ser demitida arbitrariamente, ela não pode ser demitida sem justa causa, tá? Ela só poderia ser demitida com justa causa, tá? Com justa causa. E eu tenho também a licença paternidade, que de acordo com a DCT ainda é 5 dias, embora nós tenhamos no Estatuto 15 dias e na lei da empresa cidadã de 5 dias, tá? E eu tenho mais um direito que é bacana, tá? A proteção do mercado de trabalho da mulher no inciso 20. Desce aqui comigo. Olha só o que nós temos. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, tá? Mediante incentivos específicos nos termos da lei, tá? Isso daqui é o que nós chamamos de ação afirmativa. Muita gente diz assim, pô, professor, proteção do mercado de trabalho da mulher, isso daqui não traria, por exemplo, fundamentação a uma desigualdade? Mas olha só, quando nós falávamos do artigo 5º, tem que dar um tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, e nessa relação equilibrar, tá? Trazer o princípio da isonomia. Quando nós temos aqui uma visão como essa, como é uma ação afirmativa, o que é uma ação afirmativa, tá? É uma ação de olhar diferenciado a algumas minorias, tá? Que foram vítimas de diversos preconceitos, de diversas discriminações ao longo da história. A mulher, por exemplo, passou por várias dessas discriminações, tá? Inclusive, ainda hoje passa por diversas discriminações. A mulher, só por ser mulher, em várias situações, são feitas aí algumas pesquisas e etc, tá? E nessas pesquisas que são feitas anualmente, a gente percebe que a mulher às vezes ganha 20%, 30% menos que o homem só porque ela é mulher,
Tá? Isso não se justifica, tá? Isso não se justifica. Então tem que dar um olhar diferenciado à mulher e isso não fere o princípio da isonomia. Muito pelo contrário, tá? Faz-se prevalecer o princípio da isonomia. Vem aqui comigo de novo, olha só. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Tá bem? Olha, isso aqui só faz preservar porque, de acordo com o artigo 5º, inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, mas nos termos da Constituição. Vamos dar uma paradinha? Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco, aliás, nosso último bloco, para a gente encerrar aqui os nossos direitos sociais. Não saia daí não. Aliás, já clica logo no próximo bloco. Eu volto já.